Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Esse homem que você está vendo aí na tela, né? Não sou eu especificamente, é que eu sou o Cláudio Pereira, mas esse aí que você está vendo é o Ramagem. É um cara, né, que é aí, de certo modo, era ex-chefe ou ex-diretor lá da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, e está com sérios problemas com a Polícia Federal. Esse rapaz aí é muito amigo da família Bolsonaro, está aí próximo a ser preso, e o pior de tudo isso, ele vai levar não só ele, é claro, né, mas ele vai levar companheiros e amigos da família Bolsonaro. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Seja muito bem-vindo, né? Deixa eu já me apresentar aqui antes da gente ir diretamente para falar sobre o que realmente aconteceu. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Ramagem que se complica, e o pior, ele está aí encaminhando, né, ou colocando na jaula, não só ele, vai levar aí pra cadeia, ele e mais companhia limitada, não sei se você sabe, mas ele é um cara apadrinhado pelo Carlos Bolsonaro, e aí a coisa acaba se complicando um pouco mais. A Polícia Federal encontrou aí fortes, né, indícios que ele está aí participando, consequentemente, de algumas situações aí que, né, é caracterizado como crime, e agora a casa caiu. A gente vai falar mais sobre essa prova que foi encontrada lá no controle dele. E aí, o Ramagem fez uma afirmação para a Polícia Federal que é inacreditável. O Ramagem soltou uma piada lá, ficou desesperado, foi dar entrevista para poder dizer que, né, que não estava entendendo o que estava acontecendo, mas é sempre assim. Com o menos favorecido, esse é enjaulado primeiro e depois procura-se descobrir o que acontece. No caso do Ramagem, não. Foi um engano, foi um equívoco, e o pior, a polícia encontrou lá uma quantidade de provas que realmente até o Ramagem já sabe que não vai ter jeito. Então, já aproveita, já deixa o like aí e vamos direto aí para a situação, onde de certo modo vai falar mais aí sobre a situação do Ramagem. Eu tô aqui com um olho no peixe, um outro no gato, né? Mas enfim, vamos lá, literalmente. Então você tá aí, esse aí é o deputado federal Ramagem. Infelizmente ele é deputado lá pelo Rio de Janeiro. Infelizmente esse cara, ele é considerado uma das pessoas extremamente ligadas à família Bolsonaro, e é por isso que ele foi nomeado pelo Bolsonaro, consequentemente, como o chefe lá, um dos chefes da ABIN, tá? E aí, o que acontece sobre essa situação? Ele já sabendo do que a casa ia cair para ele, que ele ia ser preso mais cedo ou mais tarde, se candidatou aí como deputado federal. Aí você fala assim, tá, Cláudio, mas o que tem a ver ele se candidatar como deputado federal? O que tem a ver uma coisa com a outra? Em especial porque ele, sabendo que sendo deputado ele não seria preso, essa que é a verdade, além de aumentar um pouco mais o salário que ele tinha para não fazer nada lá como delegado, e em especial como deputado. E aí, esse cara que você tá vendo aí, ele é acusado, né, de estar espionando, essa que é a verdade, supostamente, ou pelo menos no órgão da qual ele trabalhava, mais de 30 mil pessoas. Aí, né, é evidente que observar, analisar, né, ver o que as pessoas estão fazendo, dependendo de como for, é autorizado pela justiça, mas ele não tinha essa competência para isso aí o Alexandre Ramagem. Então, a Polícia Federal bateu lá a porta da casa dele, ou pelo menos nos endereços dele, e encontrou coisas terríveis lá. Pra você ter uma noção, né, o Ramagem deu essa seguinte desculpa, né? Você já sabe que o Ramagem é um cara afilhado, apadrinhado pelo Carlos Bolsonaro, e aí a Polícia Federal foi lá, né, nessa última investigação que teve, né, busca e apreensão, foi até o endereço do Ramagem, e chegando lá, para surpresa, a Polícia Federal já mais ou menos sabia, né, o que tinha, chegou lá e encontrou lá no escritório do Ramagem uma impressora que tinha impresso lá, consequentemente, cerca de mais de 200 gigas de material impresso, tá? Aí o Ramagem falou o seguinte: olha, eu quando imprimo, eu só simplesmente imprimo tudo que recebo lá. Essas informações aí culminaram em algum relatório de inteligência. Isso foi o Ramagem, né? Imprimiu aí, né, 200 gigas de arquivo. Aí você fala, pô, mas não tem problema nenhum. O problema é que nesses arquivos estavam lá dados relevantes de desafetos do Carlos Bolsonaro, ou seja, né, a agência brasileira seria para poder investigar, proteger o Brasil, ou só o Carlos Bolsonaro? Então, a Polícia Federal chegou a essa conclusão, que de certo modo, né, ele estava tentando proteger o Carlos Bolsonaro. O Ramagem se desesperou quando soube disso, que a Polícia Federal encontrou lá uma quantidade significativa
de provas, né? Aí ele ficou desesperado, tá? O que que acontece? A Ramagem afirmou não se recordar do motivo porque a tabela com procedimentos contra desafeto do Carlos Bolsonaro foi impresso na impressora do seu escritório na Abrim. Ele não sabe, ele simplesmente não se recorda. Se de repente ele está sendo questionado lá pela polícia por um outro delegado, né, da Polícia Federal, e aí ele fala, não me recordo disso, não me recordo como foram parar lá as provas, né, que de certo modo vocês estão aí, estão tendo essas provas. Eu não me recordo como a impressora imprimiu mais de 200 gigas de material impresso com nomes lá de desafetos do Carlos Bolsonaro. Não me recordo nada disso. Então, você já sabe mais ou menos que é uma situação tanto mais complicada, delicada para aí o Ramagem, e de certo modo ele vai ser enjaulado mais cedo ou mais tarde, e o pior de tudo isso, vai levar também as pessoas da família Bolsonaro consequentemente, tá? Então você sabe que a situação está difícil. Agora, tá aí um salve-se quem puder. Ramagem, General Heleno, Carlos Bolsonaro, todo esse pessoal que não tem furo aí, todo esse pessoal que está envolvido nessa situação tá vivendo em momentos difíceis e momentos de pânico, tá? E vai ficar em pânico mesmo se você não deixar o like. Então, já aproveita e deixa o like aí. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. E a gente se fala no próximo vídeo aí.